Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos ao Parlatório. Essa é mais uma iniciativa do canal agora. Muitas novidades ainda estão por vir, essa é uma delas, né? Chegou aí o Parlatório, nosso primeiro programa de resumo, resenha de livros, tá? Então o que a gente vai fazer de uma maneira bem rápida, bem sucinta, para você não precisar ficar muito tempo na frente do celular, falar sobre alguns livros que a gente lê e o que eles falam mais ou menos, o que eles contam, qual é a abordagem do autor. E a ideia não é contar tudo que o livro fala, até porque isso perde o sentido, né? Você precisa ler o livro e ter contato com o livro, com o autor, etc. O que a gente vai fazer aqui é uma pequena introdução geral, né? Não dá para ser pormenorizado, até porque a ideia aí é ficar no máximo, né, entre 5 e 15 minutos, aí, no mínimo entre 5, no máximo entre 15 minutos o vídeo, para não ficar uma coisa longa, maçante. Então não dá para ser pormenorizado. Vai ser rápido, vai ser sucinto, uma resenha rápida, de maneira que você se sinta motivado a ler o livro e entender por si próprio o que está passando, a mensagem que o autor está querendo passar. Tá certo? Esse é o Parlatório, sejam muito bem-vindos novamente. Em breve a gente vai começar com outras coisas também, outras iniciativas no canal agora. Então hoje nós temos o podcast, agora podcast. Temos o Parlatório, que está começando hoje, é o primeiro episódio. Até na última gravação que a gente fez do podcast a gente mencionou isso. Há várias unidades aí, o Parlatório é uma delas. E mais coisa vai vir, né? Na medida da nossa possibilidade, enfim. A gente, por enquanto, é nós por nós mesmo. Não temos nenhum tipo de outra iniciativa de apoio, a não ser a sua visualização, a sua curtida, o seu compartilhamento, que já é muito importante para nós. Tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos falar aqui do livro de hoje. Hoje, deixa eu fazer assim para não cair no lápis que está aqui dentro, A Ordem de Cristo e o Brasil. O autor é o Tito Livio Ferreira, um historiador paulista, nascido aqui no interior de São Paulo. Aqui fala qual é a cidade dele, mas enfim, agora eu não vou encontrar. E basicamente, o que o Tito Livio Ferreira traz aqui nesse livro, A Ordem de Cristo e o Brasil? Bom, muita informação sobre muitas coisas. O foco é a história da Ordem de Cristo e a história do Brasil, claro, descobrimento, a ação da Ordem de Cristo em si, na chegada aqui ao continente, no caso do Brasil sul-americano, né? A continuidade dessa evangelização que começou aí com a Ordem de Cristo através dos mares em território brasileiro, através do bandeirantismo. Então, muito tabu que a gente está acostumado a ouvir cai nesse livro aqui, ele derruba muitos tabus. Tito Livio Ferreira morreu, se não me engano, não tenho certeza, no início da década de 90, do meio para o fim da década de 80, tá? Mas ele nasceu em 1894, isso é certo, está aqui no livro. Eu li agora há pouco. Então, assim, ele já, nesse livro aqui, ele já faz críticas, independente, não interessa o ano que ele morreu, essa publicação é de 1980, esse livro aqui. Não, independente do ano em que ele morreu, ele já faz alguns alertas aqui da tomada do materialismo, do marxismo cultural nas universidades e na cátedra de história especialmente. Então, quando ele fala sobre a questão do descobrimento do Brasil, por exemplo, ele alerta para a questão materialista. Fala, os historiadores de hoje, impregnados de materialismo histórico, de marxismo, tendem a fazer uma leitura do descobrimento do Brasil, daquelas épocas, puramente materialista, puramente economicista, né? Quando, na verdade, naquela época não existia isso, era diferente, era uma outra visão, uma outra cultura, por exemplo, na questão da evangelização do Brasil, né? Então, para você ver, nos anos 80, ele escreve esse livro aqui em 1980, ele já detectava esse problema, já alertava para isso, né? Como estavam sendo feitas leituras históricas da história do Brasil, leituras históricas com base nesse materialismo marxista, né? Enfim, na cosmovisão marxista, e como isso era prejudicial, isso deturpava ali as ações das pessoas, dos personagens ali na época.
Uma outra questão que é derrubada nesse livro aqui, antes da gente começar a tratar alguns pontos específicos. O Brasil não foi colônia. Ele tem um livro que a gente ainda vai trazer aqui para você, chamado O Brasil não foi colônia, mas aqui ele dá algumas pinceladas sobre isso. Então, por exemplo, a divisão política do Reino de Portugal. Ele começa o livro, esse livro aqui, falando sobre a fundação, o início do Reino de Portugal, né? A monarquia portuguesa. Ele trata um pouco disso, trata um pouco da herança romana, que é ali na região da Lusitânia, que depois veio a ser também uma parte, né, veio a compor o território de Portugal na Europa, como algumas tradições foram mantidas desde a época dos romanos pelos portugueses. E aí ele traz aqui para a gente a questão de que o Brasil não era uma colônia, né? E até chega a comparar isso com a perspectiva francesa, inglesa, né, holandesa. Por quê? Porque a questão de povoamento, a questão portuguesa com o Brasil foi de povoamento, não só com o Brasil, mas com vários, com todos os seus territórios, né? Portugal era um reino e o Brasil e os outros territórios também, claro, mas aqui a gente está falando especificamente do Brasil, não era visto como estava em pé de igualdade. O cidadão que vivia aqui no Brasil, que vivia em Portugal, ele era chamado de português brasileiro, o luso-tupi, o brasilíndio, né? São alguns termos que inclusive ele usa aqui no livro. E uma das questões que envolve essa questão da colônia é justamente isso, como que era a visão política com relação ao Brasil. Inicialmente, isso ele traz aqui alguns documentos que mostram isso, etc. O livro é recheado de citações, né? Tudo que ele fala, ele está sempre citando um documento anterior, documento de base, né, da época, etc., para fundamentar o argumento dele. E ele mostra aqui que o Brasil, inicialmente, ele era visto como um reino. Desculpa. O Brasil era visto como uma província do reino, uma espécie de província do Reino de Portugal, né? Não era visto como um território ultramarino subordinado a Portugal, mas era visto como um território anexo, fazia parte do Reino de Portugal. Existia um documento, né, e aí já passando aqui para a herança romana, que ele trata aqui no começo do livro, ele vai tratando isso no decorrer do livro, pinceladas, né? Mas ele trata um pouco mais no início, quando ele fala da fundação do Reino de Portugal, etc., como se deu, um casamento, né? Eu não vou lembrar o nome agora aqui, mas que fez a junção dos territórios, que formou Portugal. Não vou lembrar do nome dos personagens que casaram, eu prefiro não falar do que falar errado. Mas enfim, ele trata do comecinho, de como essa herança romana se manteve em Portugal. E uma das coisas que ele traz aqui, traz também nesse outro livro que eu falei, O Brasil não foi colônia, é a questão da municipalidade. Embora Portugal fosse uma monarquia, e nós estejamos acostumados a ouvir monarquia como assim, o rei que manda em tudo, e não obedeceu, enfim, está morto, etc. A monarquia portuguesa não era dessa maneira. Existiam as ordenações do reino, talvez você já tenha ouvido falar desses documentos, que eram os documentos que regiam toda a forma de, digamos assim, a forma de execução judicial, né? Então, de judiciário, digamos assim, da época, como eram regidas ali as questões legais, as leis que definiam o que era permitido, o que não era, que definiam como se organizavam as pequenas vilas, os pequenos povos ali espalhados dentro do reino de Portugal. Como eu falei, isso contemplava também os territórios fora da Europa. Então, o Brasil, por exemplo, o cidadão daqui estava subordinado às ordenações do reino, tal como um cidadão em Portugal. E aí, essa é uma das questões que diferencia que convencionou se chamar de colonização portuguesa com as outras. Isso é um tratamento que não houve em outros lugares. Outros lugares sim foram tratados como colônia, como ele vai citar, Inglaterra, França, né, Holanda, nominalmente ele cita esses países aqui. E em Portugal, a questão da municipalidade, que ele até defende que é uma herança que Portugal manteve
ainda do período romano, é o que? A autodeterminação das pequenas vilas. Então você tinha o rei, que ele tinha os governadores e tal, que o rei designava para as regiões, né, como por exemplo Martim Sá foi aqui no Brasil, governador geral do Brasil. Você tinha um rei, que organizava todo o reino, mas as pequenas vilas, vilarejos, os pequenos agrupamentos humanos, eles tinham a sua própria possibilidade de escolher os seus governantes. Então, as câmaras de vereadores que a gente conhece hoje no Brasil, a municipalidade, ela foi instituída por Portugal ainda no decorrer dos anos 1500, no início dos anos 1500, 1530 e pouco, por aí. Ele cita a data aqui com precisão. E o que era isso? Isso era aquela sociedade ali pequena, aquela vila, aquele pequeno agrupamento de pessoas diminuto, poderia escolher os seus representantes, os seus organizadores locais ali, suas regras, suas leis locais. E isso era previsto nas ordenações do reino. Assim como cargos de juiz, que vai ter outro nome, porque é uma outra época, ele cita alguns nomes aqui. Mas o que eu estou querendo dizer, essa noção que a gente tem de Constituição Federal hoje, de sistema judiciário, sistema legislativo, sistema executivo, que são subordinados às leis da Constituição Federal, às determinações da Constituição Federal, é mais ou menos isso que acontecia em Portugal com as ordenações do reino. Então, o rei não fazia o que ele queria, ele fazia o que estava na lei, né? E assim se instalou no Brasil as câmaras de vereadores, né? Então, o primeiro país das Américas a ter eleição livre de escolha, dentro das regras daquela época, é claro, foi o Brasil, né? E ele traz isso aqui, a municipalidade. Um outro ponto que ele traz interessante sobre a Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo é a continuadora dos Templários. Os Templários tinham essa cruz aqui que eu carrego no peito. Essa é a cruz dos Templários. A cruz da Ordem de Cristo é a cruz que muita gente chama de cruz de Vasco da Gama no Brasil. Aquelas cruzes que vinham desenhadas nas caravelas. Por que essas cruzes vinham desenhadas nas caravelas? Porque era a Ordem de Cristo que estava organizando aquelas viagens para trazer o Evangelho para outros lugares. E em Portugal, eles ficaram no lugar dos Templários, né? Depois eu posso gravar um vídeo só falando sobre isso, porque é meio longo contar isso. Eu já estou estourando meu tempo aqui. Mas, quando os Templários eles foram perseguidos e terminou a ação templária na Europa, em Portugal, o rei pediu ao Papa que as posses dos Templários ficassem ali, fossem designados não para a coroa, mas para uma outra ordem religiosa ali, da localidade ali. E aí iniciou suas atividades da Ordem de Cristo, a Ordem do Nosso Senhor Jesus Cristo, início do Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a partir dessa ordem começou-se os navegadores, né? Eles trouxeram posteriormente vieram, as viagens começaram. Portugal já tinha prática marítima, enfim, mas eles vieram para cá e trouxeram o evangelho para cá. Tanto que a primeira coisa que aconteceu em solo brasileiro foi uma missa, né? Sobre isso a gente pode falar no outro dia, porque é mais longa essa história. Mas basicamente assim, não havendo mais territórios a evangelizar em terra, na Europa, o que eles fizeram? Vamos evangelizar outros povos. Então aí também está uma diferença entre aspas, muitas aspas, colonização brasileira, colonização portuguesa, e a colonização de outros países. Aqui nunca foi a ideia de colônia. Tanto que, quando ele chega na parte dos bandeirantes, ele desmistifica a ideia que hoje está impregnada em todos, de que os bandeirantes matavam índios e não sei o quê. Essa história de que os bandeirantes eram maus, que eles só queriam diamante, esmeralda, pegar a riqueza para levar embora, ficarem ricos. Aqui, o que ele vai trazer? Eu não vou ficar citando nomes, nem nada assim, para não gastar muito tempo, tá? Mas nesse livro aqui, ele vai explicar como padres espanhóis, por conta de disputa de território, ali na divisa do Paraná principalmente, o Brasil com o Paraguai, né? Como eles quebravam regras da época, por exemplo, eles colocavam os índios para guerrear, davam armas nas mãos dos índios.
Isso era uma coisa que não era permitida na época. E difamavam os bandeirantes. Alguns documentos que existem, cartas, são cartas que mentem a respeito da ação dos bandeirantes. Por quê? Porque eles tinham que deslegitimar a defesa do território que os bandeirantes faziam. Então, muito do território brasileiro hoje, do jeito que é desenhado, que a gente conhece, só existe porque bandeirantes saíram, principalmente aqui da região de São Paulo, e foram até regiões muito longe, na fronteira norte do Brasil, por exemplo, a região do Mato Grosso, aquela fronteira do Mato Grosso, Rio Grande do Sul, a antiga Cisplatina, que hoje é o território do Uruguai, porque eles foram até esses lugares determinar que até ali iria o território português e que alguns lugares não eram, depois passaram a ser por conta do povoamento português que já existia ali, ou seja, pessoas de origem portuguesa, lusitana, brasileira, enfim, brasileiros, luso-tupis, estavam ali naquela região já morando há muito tempo, então aquilo virou uma fronteira natural. E ele conta que, por exemplo, Borba Gato, Raposo Tavares, cruzaram o Brasil, chegaram até regiões longínquas, enfrentando neve, algumas doenças que existiam aqui, que não existiam em outros lugares, né? E outros rios, né, muito grandes, caudalosos, caudulentos, né? Tinham que atravessar esses rios, etc., para desbravar o território, para conhecer o território, para saber até onde iam ali as posses de Portugal e onde era a fronteira com as terras da Espanha. Então, muito do que a gente ouve falar, conhece a respeito dos bandeirantes, são algumas histórias inventadas dentro desse contexto, né? Os bandeirantes, os índios entravam para as bandeiras, por quê? Porque eles conheciam o território. Então, as bandeiras geralmente eram formadas por centenas de índios, às vezes 100, 200 índios, para 30, 40 portugueses. E os índios não podiam portar armas, né? Alguns europeus já tinham arma, ou determinados tipos de arma que os índios não tinham ainda, mas eles não poderiam portar, os índios não poderiam portar essas armas, para a segurança deles, né, inclusive. Então, muito disso que a gente ouve, o Tito Livio Ferreira traz aqui com uma fartura muito grande de documentos, a verdade, né? Explicando que contexto essas mentiras foram inventadas, essas histórias foram inventadas e por que foram inventadas, né? Padres espanhóis inventaram essas questões porque eles se envolviam nas batalhas, principalmente, como eu falei, na região do Paraná, na fronteira com o Paraguai, se envolviam nessas batalhas. E há relatos aqui de que eles maltratavam os guaranis, que eram os índios daquela região do Paraguai, e até hoje a gente ouve esse nome por lá, foi mantido, né? E os bandeirantes, eles fizeram muita coisa assim pelo Brasil, que não é reconhecida. Construção de fortes, por exemplo, ele cita aqui mais pormenorizado a construção de um forte na região do Amazonas. Esse forte chegou a ser atacado por espanhóis, né? Algumas vezes ele relata aqui. Então todo o trabalho que se tinha para se levar material, você imagina numa época onde não existia trem, não existia caminhão, não existia nada, você carregar pedra num lugar, num terreno todo cheio de imperfeições, às vezes tendo que subir colina, aquelas espécies de falésia, assim, que é aquela parede de rocha. Tudo isso os bandeirantes enfrentavam. Ficavam meses, às vezes, o cara saía daqui de São Paulo, Raposo Tavares, ele cita aqui, por exemplo, saiu de São Paulo, chegou até lá no pico do Amazonas, lá em cima, na fronteira norte do Brasil. Se não me engano, demorou 120 dias só para ir. Enfim, deixava a esposa, deixava a filha, deixava tudo para trás, né? Então, na verdade, era um trabalho de heroísmo. Não era um trabalho simplesmente motivado por escravização de índios, por sanguinários, enfim, por toda essa história que a gente ouve. Tem gente até querendo derrubar a estátua do Borba Gato aqui em Santo Amaro, em São Paulo, por conta disso, né? Então, assim, um apanhado geral do que trata o livro é isso. Ele vai tratar aqui, vai contar, é muito fácil de ler, porque ele divide em pequenos capítulos, né? De às vezes 2 páginas, 1 página, colocando assim, por exemplo, aqui essa página que eu abri, a guerra dos jesuítas espanhóis contra os lusos paulistas. Essa parte aqui não tem nenhuma parte, não tem nem duas laudas, né? É uma lauda
um pedacinho de uma outra aqui, onde ele fala, ó, nesse caso, o governador de Buenos Aires autorizou os jesuítas espanhóis das reduções, ou seja, localidade, né, das tribos, das vilas, enfim, sul-rio-grandenses, a pôr armas de fogo nas mãos dos guaranis e a exercitar seu exército de indígenas para combater, como combateram com armas superiores os portugueses de São Paulo, os lusos bandeirantes. Isso a revelia do rei da Espanha. Então eu li um trecho aqui só para você entender em que contexto ele traz essa questão dos padres jesuítas aqui que inventaram algumas histórias a respeito dos bandeirantes e tal, que se espalhou. Tá? É isso que ele explica o que eram as bandeiras, que existiam regras para essas bandeiras, né? Não era, as coisas não aconteciam de qualquer maneira, então existiam regras, a pessoa para entrar na bandeira ela tinha que ter um certo tipo de conduta, né? Não era um mercenário, digamos assim, fazia parte disso. Né? Como foi feita a defesa do patrimônio da Ordem de Cristo, isso é um ponto importante que eu esqueci. O Brasil, ele não era propriedade do rei de Portugal, nem de Portugal. Ele era propriedade da Ordem de Cristo. Era um território de propriedade da Ordem de Cristo. Isso ele mostra aqui alguns documentos falando isso. Então, os bandeirantes, quando eles estavam defendendo o território, delimitando a fronteira, eles estavam fazendo isso pela Ordem de Cristo, né? Pela evangelização, pelo povoamento dessa terra aqui, que, digamos assim, tinha essa missão, tinha essa predestinação, melhor dizendo. Tinha essa predestinação de ser um território evangélico, no sentido do evangelho, né, claro, um território cristão, melhor dizendo, e continuador de toda essa tradição que o Tito Livre vai remontar lá a Roma. Então Portugal trouxe a tradição de Roma e passou essa tradição para os povos onde teve contato, nos territórios onde Portugal estabeleceu sua cultura, digamos assim, levou a sua cultura, né? Então, tratamento com os índios também, ele traz muito isso aqui. Deixa eu ver alguma outra coisa que eu marquei. Investimentos do rei de Portugal no Brasil, aquela questão de que os jesuítas recebiam para implementar escolas, para ensinar os índios a ler, escrever, ensinar o evangelho aos índios. Também ele traz alguma coisa aqui, tá certo? Mas principalmente o que eu mais marquei aqui, de todas essas notinhas aqui, tudo que está em verde é só coisa a respeito dos bandeirantes, que ele traz informação assim do porquê ficou esse estigma com os bandeirantes, de onde nasceu esse estigma. E aí, como ele também traz aqui, os historiadores marxistas, com viés mais materialista, materialismo histórico, etc., o que eles vão dizer? Que o Brasil foi uma colônia, que os índios foram maltratados pela questão puramente econômica, pela questão de opressão de povos sobre povos. Né? Então eles aproveitaram esses relatos aqui que o Tito Livre traz em primeira mão não, mas traz aqui para quem lê esse livro, aproveitaram isso para puxar daí essa questão imperialista dos bandeirantes, imperialista de Portugal, colonizadora, que não é verdade, de acordo com os documentos que estão aqui do Tito Livre Ferreira. O rei de Portugal, ele era governador perpétuo da terra, do patrimônio da Ordem de Cristo. Ele deveria zelar pelo patrimônio da Ordem de Cristo. E foi isso que o rei de Portugal fez. Né? Os reis de Portugal, não foi um só, foram vários, é claro. Enfim, Ordem de Cristo, herdeira dos Templários, tá certo? Bom, de uma maneira geral, eu abordei tudo que ele traz aqui no livro. Claro que se você ler, você vai ter mais informação do que o que eu falei aqui, já está grande demais, inclusive. Tá certo? Fala sobre João Ramalho, e para fechar o vídeo, ele fala sobre João Ramalho, um português que esteve aqui no território, aqui São Vicente, São Paulo, essa região aqui, e casou com a filha de um líder indígena, um líder tupi, teve filhos com ela, e tinha um ótimo contato, um ótimo relacionamento com esses índios. Então, quando os outros portugueses chegaram, foi o João Ramalho que fez o meio de campo, né? Ali a aproximação entre uns e outros. E aí, João Ramalho também fez parte aqui das decisões políticas
de alguma maneira, né, por assim dizer, aqui na região de Santo André, da Borda do Campo, que hoje é Santo André, Piratininga, que hoje chama São Paulo, e São Vicente, que era o lugar onde ele transitava. Ele ocupou cargos aqui nessas municipalidades, das antigas câmaras de vereadores que eu falei agora há pouco, ele chegou a ocupar alguns cargos de liderança, digamos assim, de organização nesse território aqui, tá certo? Então eu acho que é isso. Ele vai tratar aqui, ó, tem um capítulo pequeno chamado Democracia Coroada, onde ele vai mostrar qual é a diferença do que Portugal fez nos seus territórios, de como Portugal lidava com seus territórios para outros países, né? Enfim, que ele cita aqui também. Tá certo, pessoal? Então, rapidamente, é sobre isso que trata esse livro aqui. A Ordem de Cristo e o Brasil, do Tito Livio Ferreira. Beleza? Fica de olho, porque logo logo a gente vai trazer mais desse tipo de conteúdo para vocês no nosso programa chamado Parlatório, tá certo? Ainda não sei com que frequência, se vai ser quinzenal, se vai ser semanal. O importante é que no nosso Instagram, no nosso YouTube, você vai ter acesso a isso. Se você gostou e puder, curte o nosso vídeo, compartilha, manda isso para alguém que você acha que vai ter interesse, que vai achar interessante, que vai criticar, porque sempre vai ter alguém criticando. Mas eu espero ter ajudado, ter trazido um pouco mais de informação nova para você. Esse livro aqui é difícil de encontrar, talvez você encontre no estante virtual, usado ou em algum sebo, tá certo? Mas é um livro muito bom, você que gosta de história e quer entender de fato o que foi o Brasil, esse período de 1500 aí, descobrimento, a linda história de Portugal, né? Tal como a história do Brasil também lindíssima, muito rica. Esse é um livro que eu recomendo para você, espero ter ajudado. Tá certo, pessoal? Então não esquece, curte, compartilha, comenta, enfim, tá bom? Dá um apoio pra gente aí, beleza? Obrigadão, pessoal. Até a próxima, hein?